Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, uma escritora brasileira na Austrália. E a convidada do dia é a Maíra Metelo. Ela é brasileira, natural de Niterói, no Rio de Janeiro, e atualmente mora na Austrália. Maíra é formada em arquitetura e urbanismo e é mestre em design sustentável. Ela atua como escritora e arquiteta em urbanista sustentável. Seja muito bem-vinda, Maíra Metelo. Olá, Maíra, tudo bem? Oi, tudo bom? Boa noite para vocês, bom dia para mim. Isso. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer estar Agora, aqui de novo. Maíra, como escritora, né, Maíra? É, as Mil e duas, uma as duas utilidades. vertentes. As duas vertentes. Então, conta pra gente o seu contato com a escrita, né, com a literatura, e qual projeto que você já fez e que você faz. Então, assim, minha casa, eu brinco que eu vivia numa biblioteca. Eu vivia numa biblioteca. A casa dos meus pais era livro para tudo quanto é canto, era pilha, assim, de livros. Então, eu sempre li muito, né? E meus pais nunca botaram, assim, censura em livro. Nunca foi assim, aqui é o livro da criança e aqui é o livro do adulto. Não, tudo você pegava o que você quisesse, fosse lendo. Então, assim, eu lembro de ler Capitães da Areia, eu acho que eu tinha 10 anos. Sabe? Eu não entendi um monte de coisa, mas eu lembro assim, "Eita, o que que aconteceu aqui?" Aí eu ia perguntar, né? Ia perguntar pro professor. Mas, ou para meus pais. Mas, assim, a escrita também sempre foi. E aí eu acho que, naturalmente, a escrita foi uma forma de expressão minha. Então, assim, eu tinha diários e mais diários e cadernos e mais cadernos. Minha mãe, quando se mudou da casa, né, recentemente, falou: Maíra, eu achei um armário inteiro só de caderninho. Que eu não sei se eu posso ler. Eu falei: ah, mãe, lê, pode ler, isso é coisa de criança. E os caderninhos sempre foi isso. E assim, mas a literatura como carreira no Brasil nunca foi uma coisa que eu achei que era pudesse ser real, assim, sabe? Pelo menos a gente tinha. Eu não era uma pessoa, eu nunca fui uma aluna boa em português para fazer letras, por exemplo, entende? Eu sempre fui muito boa em literatura, interpretação de texto, em redação, mas nunca fui boa em dizer qual era o verbo transitivo direto, indireto. Eu falava, ai, gente, não, não pergunte isso não, que eu não sei. Então, fazer letras, seguir uma carreira assim no estudo da língua, nunca foi uma vontade minha, né? Mas a escrita sempre esteve lá. Então, assim, eu estava sempre escrevendo. E eu escrevi meu primeiro livro, que hoje em dia classificaria como um young adult, né? Não sei, jovem adulto que fala, né? É, quando eu comecei a escrever com 14 anos, eu acho, e aí eu dei muita pausa durante muito tempo e terminei na faculdade, assim, no final da faculdade. Mas nunca publiquei, assim, 3 pessoas leram só, podia até retomar, começar a pensar em retomar esse projeto. Mas, o que que tem agora? Foram 4 anos já? 4, foi 2018, eu acho. 2018, 2018 eu comecei a pensar em retomar essa coisa da escrita, sabe? As histórias vêm para mim, as coisas, sei lá, a forma como meu cérebro processa as coisas é contando histórias, observando histórias. E aí eu comecei a escrever vários livrinhos e vários contos. E eu falei, não, eu tenho que focar, eu tenho que escrever num livro só. E aí, né, trabalhando com filho, casa, tudo, me levou um tempão para escrever. E eu escrevi esse aqui, que é o Se Ninguém, eu não sei se vai dar para ver, Se Ninguém Soubesse Que Eu Sou, esse aqui, que também tem uma historinha nele, que eu escrevi primeiro com um pseudônimo, porque eu achei que eu tinha que ser a escritora uma pessoa e a arquiteta outra pessoa. Esse era um dos motivos. O outro motivo era que eu achava que
porque por causa da história, que a história do livro é as pessoas botam uma máscara e vão, para uma festa anonimamente, eu falava: "Vai ser legal se eu fosse uma escritora anônima", né, justamente por pra tipo, é como se fosse eh eh, extrapolar, né, o livro, assim, transbordar o livro para a vida real, e e ao mesmo tempo eu falava: "Ué, eu não quero ser", assim, quando eu comecei a ver como é que fazia para publicar um livro e tal, sei lá o quê, sempre tinha aquele negócio, né, qual projeto você já fez, quais são as sua credibilidade, seus credibilidade o que que você tem, quantos seguidores você tem, como eu falei: "Gente, não tem nada disso, eu quero que você leia meu livro e leia o livro, não porque fui eu que escrevi, mas porque a história tá te prendendo, sabe. Não quero que você pegue aquele livro e lê até o final e fale: "Meu Deus do céu, eu tive que ler isso, que saco, só porque todo mundo tá lendo". Eu não queria isso, eu queria que alguém pegasse, um editor pegasse meu livro e falasse: "Vou ler esse livro aqui, não sei quem é essa pessoa, é legal, me prendeu, eu vou publicar", entendeu. Isso foram 2 motivos, né, 3 motivos, na verdade, porque eu publiquei com pseudônimo. Só que deu muito certo, porque as pessoas querem saber quem você é, elas querem ver teu rosto, elas querem conversar com você, né. E aí, ano passado, eu resolvi que eu ia retomar o livro, aprender sobre marketing, tentar tirar um pouco dos meus preconceitos em relação à mídia social e minhas reservas? Não sei se é reserva, mas reservations, só não sei se é reserva, acho que não é essa a palavra certa. E minhas considerações e para ver se eu retomava, né, o livro. E aí realmente republiquei com um novo nome, né, e que achei que realmente era muito mais, ah como se diz? Atraente, assim, né, que tinha mais a ver com o livro. Refiz a capa e fiz um curso de marketing com a Dani Sakugawa, lá de São Paulo mesmo, muito boa, ela é maravilhosa. Consegui que meu livro ficasse best-seller na Amazon, ou em português, aqui na Austrália. E é isso, assim, agora eu estou escrevendo meu segundo livro, mas em paralelo com isso eu também faço oficinas de escrita intuitiva, porque eu acho que muita gente se acha que para escrever você tem que ser essa pessoa que sabe o que é um verbo transitivo direto, entendeu? Eu falo: "Não tem que ser, gente, não tem que ser". É para isso que serve o editor, entendeu? Eu contratei uma editora brasileira, que é bem famosa e tal, e ela falou assim para mim: "Você tem que escolher se você vai fazer tu ou se você vai fazer você não pode falar, tu e você junto é a mesma frase, né. Eu vou te pegar e depois como é que era a frase? Ah, sei lá, gente, carioca fala assim: aí todo mundo Rio, Niterói, todo mundo ali mistura o você e o tu na mesma frase, né, ou na mesmo parágrafo. "Eu vou te pegar mais tarde. Você vem pra festa?" É assim. E ela falou que não, tinha que escolher um. Eu falei: "Ah, mas se eu escolher um, eu perco a voz da personagem, não fica verossímil, a personagem é de Niterói, sabe, eu sei como eu falo", entendeu? Assim, ah, mas enfim, esse processo é um pouco doloroso, assim, mas eu gosto, né, eu sou uma pessoa processual também, acho que a arquitetura ajudou. Estou estendendo um pouco, mas acho que a arquitetura me ajudou a ser bem processual, sabe, entender, é o processo que a gente faz para produzir um negócio. E aí eu fui estudando e acabei, republicando meu livro esse ano, e tanto em inglês quanto em português. Português primeiro, depois inglês. E agora estou escrevendo o segundo livro, e faço as oficinas, e eu também tenho uma pequena empresa chamada Sassy Books, que agora eu estou dando aula em escola sobre criatividade e contação de histórias, né, então eu estou ajudando as crianças a escreverem seus próprios livros, livros de imagem, né, aqueles picture books, né, que é o livro pequeno, que é mais curtinho, e isso está sendo muito interessante, estou gostando bastante de fazer isso, assim, está bem legal. Mas agora é isso, né, tentar escrever mais. Você passou para Ah, desculpa, eu esqueci. A pedidos de algumas pessoas que me falaram, eu não a pedidos, mas a conselho também, eu comecei meu Substack, né, que é um site, mas é como se fosse a própria revista, e é uma newsletter barra revista. Então, tá me forçando, eu achei 4 linhas editoriais, decidi 4 linhas editoriais, estou falando, uma são contos das pessoas que vão a essa festa do meu livro,
A outra é sobre a arquitetura da mulher, que a gente pode falar mais sobre isso, que é muito legal, muito interessante. A outra é sobre contos em geral, pensamentos, é o que eu chamo de reflexura, são ou devaneios, são coisas que eu falo. São, ou não cabe numa categoria só, sabe? Tem dias que eu vou escrever poema, tem dias que vai vir um conto, tem dias que vai vir um vídeo. E a outra é sobre publicar fora do Brasil, que muita gente, a partir desse curso de marketing, né, que a gente fez, muita gente vem perguntar, mas como é que você publica fora e tal, sei lá o quê. E agora eu tô começando a dar essa mentoria para as pessoas, sabe? Inclusive, sentar com elas e mostrar, olha, aqui esse vai ser a sua plataforma mais importante para publicar. Então vamos lá, eu sento com ela online, a gente vai lá, clica botãozinho, botãozinho, até sair o livro dela do forno, entende? Isso, poder passar para frente que me demorou um tempo para aprender, está sendo muito gratificante também, sabe? Isso é bem legal. Você incluiu várias coisas aí que a gente Assim, desmembrar aqui e tal. Eu é. queria saber mais o que te inspirou a escrever esse romance. Ah, algumas coisas, assim, talvez a conversa que levou a eu falar, vou escrever um livro sobre isso, dessa forma, foi eu estava conversando com meu marido na cozinha de que eu nunca, talvez também seja um choque cultural na Austrália, de que as pessoas bebem muito aqui álcool, elas bebem muito álcool. E a sensação que dá, e pelo que elas falam, é como se você não pudesse se divertir se você não tivesse alcoolizado, assim, é meio estranho. É, tipo assim, sei lá, pequenas. Qualquer coisa que você vai precisar, traz o álcool, né? Tipo assim, esse aqui traz o booze, ou sei lá o quê. E aí eu falei, gente, mas eu não entendo por que que as pessoas fazem isso. E para mim foi um choque, porque no Brasil eu quase nunca bebia, e aqui eu também quase nunca bebo, eu tenho um pouco de alergia a álcool, então eu fico muito vermelha. Não gosto mesmo, não é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu sempre saí, sabe? Eu nunca deixei de sair para boate, para festa, para aniversário, porque eu não bebo, entende? E as pessoas aqui deixam de fazer isso, às vezes. Principalmente a galera mais nova, né? Dos 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, quando eu vim para cá. E eu conversando com meu marido, eu falei, eu não entendo. Eu fico imaginando se você pudesse ir para um lugar em que ninguém soubesse quem você é, sabe? Ninguém sabe tua cara, ninguém sabe teu nome, ninguém pode tirar foto sua, você está totalmente livre para fazer o que você quiser. O que que você faria? O que que as pessoas fariam? Entende? E a partir dessa pergunta, eu falei, cara, ia ser tão legal se tivesse uma festa, né? Que a gente pudesse, sei lá, colocar uma máscara e ninguém. E aí foi vindo a ideia da história e aí eu fui criando o mundo em torno de como seria alguém sendo chamado para essa festa, como que você chegaria nessa festa, quem saberia que essa festa existe, o que que acontece lá dentro, quais são as regras dessa festa, e enfim. E aí o livro foi criado e conta a história da Tainá, que é arquiteta brasileira, e que durante muito tempo eu falei, não posso contar a história de alguém que é arquiteta brasileira. Aí minha irmã falou pra mim assim: ai, Maíra, esquece isso, você não tem tempo pra nada. Faz uma história de um mundo que você conhece. Eu falei: é verdade, é verdade. Eu conheço o mundo da arquitetura, eu sei as dinâmicas, né, que ela vai ter no trabalho, as dificuldades, tudo mais. Eu falei, então tá, então vai assim. Então, e aí foi assim que veio a inspiração. Foi assim que começou a história. E onde a gente pode encontrar o seu livro? Você falou da Amazon. Tem a Amazon. Então, em digital, eu só publiquei pela Amazon que eu queria disponibilizar no Kindle Unlimited deles, né? Que é uma plataforma que você pega livro emprestado. Uma das condições para isso é que seu livro só seja disponível no Kindle e não em nenhum outro lugar. Então, por enquanto, ele está lá, mas ano que vem talvez eu tenha que publicar em outras plataformas. Mas qualquer livraria que você pedir, você consegue o livro. No Brasil, infelizmente, por conta de impostos internacionais, por conta do custo de impressão de livro mesmo no Brasil, o livro papel acaba saindo muito caro no Brasil.
Mas no restante do mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, não sei se no México tem, talvez tenha, tem que dar uma olhada, mas Japão, Austrália, Nova Zelândia, Índia, é um preço bem razoável, assim, sabe? O preço de livro normal, assim, livro impresso. Mas qualquer livraria, teoricamente, você pode pedir, eles pegam. Mas online tem muito na Amazon, na Inglaterra tem na Waterstones, acho que é Foyles, sempre esqueço o nome do, acho que é Foyles que se fala. Ah, enfim, na maioria das livrarias você pode encontrar. E você também mencionou esse processo criativo, né? Você segue uma rotina de escrita? Você escreve só quando surge uma inspiração? Ou essa questão de inspiração é balela? Não é balela não, mas eu acho que não ter a rotina de escrita, você vai acabar com 10 mil caderninhos cheios de inspiração e não vai ter livro nenhum no final. Então, assim, eu realmente, para eu poder terminar esse livro, eu tirei 3 semanas de folga do trabalho, taquei as crianças em escola o dia inteiro, aquelas coisas extracurricular, taquei tudo lá, e fiquei 3 semanas escrevendo o livro de 9 da manhã às 5 da tarde. Eu falei, é meu trabalho agora, eu vou tirar férias, vou fazer isso, né? E e foi uma época que deu para fazer isso por causa do Covid, todo mundo ficou com muitas férias acumuladas, né? Então eu consegui tirar um bom pedaço de férias. Mas eu sou meio assim, sou meio 8 ou 80. E não dá para viver assim. Então hoje eu tenho uma rotina de escrita que eu escrevo, eu separei meu dia, e cada dia eu aperfeiçoo mais isso, que eu realmente entendi a hora que eu me sinto mais produtiva para escrever. E aí eu tiro 2 horas e meia, 3 horas no máximo, mas pode ser 1 hora. Assim, quem tá querendo escrever, a minha dica é essa: se você conseguir 1 hora, menos de 1 hora eu acho difícil você conseguir se concentrar, mas 1 hora no silêncio ali, botando letra no papel, você vai conseguir produzir e vai conseguir produzir rápido, sabe? É realmente proteger esse horário, assim. Eu fiz vários cursos de escritas, né, recentemente, assim, nesses últimos 3 anos, e a maioria deles fala isso para você. O seu dia vai ser quebrado, você não vai ter tudo sendo feito por você, né, comida e tal, não sei o quê. E você tem que proteger o seu tempo de escrita, porque tem todo o resto, né? Tem desde lavar a louça até o seu emprego formal que você tem, se você precisar trabalhar no emprego formal, pagar conta, até telefone, WhatsApp, Instagram, qualquer coisa que vai atropelar a tua vida, vai atropelar, e o tempo que vai ser comido é o seu tempo de escrita. Então, eu realmente protejo, assim, hoje eu tenho, ainda bem, a capacidade de ter umas 2 horas por dia para escrever, o livro, assim, escrever a ficção, porque tem outro pedaço, né? Você tem que fazer o marketing, você tem que conectar com pessoas, você tem que pagar conta, você tem que trabalhar, enfim. Mas se você conseguir proteger, eu protejo muito esse horário para escrever, para eu poder andar, porque senão não anda, senão você não consegue escrever, fica tudo na cabeça e não sai. É. Eu uso muito esse livro, esse meu primeiro romance, eu escrevi muito intuitivamente. Eu tinha um caderno que eu fazia uma linha do tempo, né? Eu sou meio obsessiva com isso. Eu preciso de uma linha do tempo para saber o que está acontecendo, quando. Mas esse meu segundo eu já comecei de um jeito mais visual, no sentido de eu pego esses posts, sabe, uns papeizinhos assim. Escrevo as cenas que vêm na minha cabeça, porque eu tô sempre podendo escrever uma coisa rapidinha, né? Aí eu escrevo um negócio rapidinho. Ai, pensei nisso. Aí escrevo a cena. Chego em casa, eu tenho uma folha A2, A2 ou A1? Acho que é A2, A2, tamanho A2, né? Aquela bem grandona assim. E aí eu vou colocando minhas ideias ali. E aí eu vou reorganizando. Ah, não, peraí, acho que essa cena podia acontecer antes daquela. Ah, isso aqui ficou um buraco. Isso realmente tem me facilitado muito a não perder tempo escrevendo coisa que eu vou jogar fora depois, sabe? Isso é uma coisa que eu melhorei no meu processo de escrita, né? Pegar as pequenas ideiazinhas e colocar ali, depois eu mudo tudo e falar, agora está estruturado, agora eu vou sentar e, de fato, escrever o livro, né? De fato, no sentido de digitar o livro, né? Porque a história está na cabeça e no painel. Com relação aos seus personagens do livro, são inspirados em pessoas reais ou não?
Eu acho que a Isabel Allende fala isso em uma entrevista que eu vi dela. Não tem como seus personagens não serem inspirados em pessoas reais. Só que eles também não são cópias das pessoas reais. A gente escreve toda aquela influência que a gente teve na vida, né? Então, como é que você vai saber descrever, sei lá, um tio bêbado do casamento? É porque você já viu uma pessoa bêbada, você já passou por aquela situação, mesmo que não seja o seu tio, é o tio de outra pessoa, né? Então, assim, digamos que você nunca, sei lá, nunca beijou alguém, nunca teve um grande amor na sua vida, sei lá. Aí você tá lá no seu auge dos 18 anos querendo escrever, mas nunca beijou. Mas você tem aquela imaginação, porque você já viu, você tem umas aspirações, você tem umas, sei lá, você imaginou, nem sei quem é, sei lá, minha geração vai falar, o Hugh Jackman, o Brad Pitt, né, sei lá, alguém. Aí você Uhum. viu, você imagina aquela pessoa e você imagina como aquilo se sente. Então, sempre vai ser, eu acho que sempre vai ser inspirado em algum nível em pessoas que existiram. Agora, se você me perguntar quem é essa pessoa do teu livro, eu falo, não sei. Não é uma pessoa, assim. Essa pessoa não é cópia daquela ali. Por exemplo, tem uma chefe, né? A chefe dela no livro, a gerente dela no livro, é bem ruinzinha. Eu já tive várias gerentes mulheres que são péssimas, sabe? Tipo assim, horrorosas. Tive outras que foram ótimas. Mas aí você combina o péssimo de todas as péssimas e cria uma horrorosa, entendeu? Para ficar ali. Então, acho que é assim que eu crio, assim, eu não tenho uma, né? Não sei se eu seria uma boa pessoa para escrever biografia, sabe? Porque eu acho que eu Uhum. acabo inventando, eu acabo aumentando, eu acabo, né? Enfim. E o seu livro, né, que é um romance, ele aborda algum tema central? Tem alguma mensagem que você queria transmitir através dele? Intencionalmente não. Intencionalmente não. Mas se eu for desmembrar, tem essa questão da fazer o leitor pensar, primeiro se divertir, pessoal, nossa, que legal, né? Já imaginou em uma festa dessa, isso é interessante. Mas também o feedback que eu tenho recebido, o retorno que eu tenho recebido das pessoas que leem é muito assim, nossa, esse livro mudou minha vida, entendeu? Eu nunca tinha parado para pensar nessas coisas. Gente, realmente tem total, né? Então, assim, eu acho que começou com essa ideia de quem você seria, né? O que que você faria se não tivesse ninguém olhando, né? Ninguém para te make accountable, né? Ninguém ia te Ajudar. contabilizar por aquilo ali e leva para outros desmembramentos em que tem muita questão do papel da mulher, das amarras que a mulher tem, da questão do nosso próprio desejo, da relação que a gente tem com o nosso próprio corpo, com aquilo que a gente acha que a gente pode ou não pode fazer. A questão da imigração é muito presente nesse livro. Eu acho que isso deve ter vindo muito intuitivamente, né? Deve ter saído, aí, deve ter sublimado, como diria os terapeutas do mundo, a questão da imigração, essa questão do pertencimento, né? De você sentir aonde que eu me pertenço, aonde que eu tô. E eu acho que é bem isso, assim, tem romance no livro, com certeza, mas o ponto não é a relação da Tainá, que é a personagem principal, com os romances dela. É a relação dela com ela mesma, sabe? É ela descobrindo ela mesma. Então, eu acho legal ter tido esse retorno das pessoas, sabe? Porque intencionalmente eu quis fazer um livro que, porra, imagina, isso pode ser qualquer coisa, entendeu? Você pode ser qualquer pessoa, você vai lá falar, ninguém vai falar pra você, ah, você tá mentindo que você não é médica. Você pode ser médica, quer ser médica hoje? Diz, eu sou médica, entendeu? Ah, quer dançar hoje em cima da mesa? Vai dançar, ninguém tá nem aí porque você faz o que deixou de fazer, entendeu? Começou a partir daí, mas me parece que tá tendo esses outros desmembramentos, entendeu? Principalmente em relação ao feminino, né? Isso é muito legal. Eu tenho gostado bastante disso. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao escrever seu primeiro romance? Tempo.
tempo, 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 tempo. É o mais difícil. E aí tem a autodúvida, né? Mas você sempre vai duvidar um pouquinho do que você faz. Mas Uhum. a minha irmã, eu sempre chamo ela é minha editora executiva, assim, porque ela é sempre a primeira pessoa a ler qualquer coisa que eu escrevo. E ela sempre leu muito também. E e ela, né, não tem medo de dizer, tá uma merda, isso aqui tá horrível, isso aqui não faz isso não. Ah, isso aqui tá muito chato. Nossa, isso aqui ficou bom. Entendeu? Né, irmã é assim, né? Você fala a verdade. Então, eu tenho a sorte de ter esse primeiro filtro, né? Esse primeiro filtro que eu posso, assim, honestamente contar com a opinião dela. Mas a maior dificuldade de escrever é realmente tempo. Não tem outra, assim, para mim, entendeu? E com relação ao processo de publicação, como que foi? Então, difícil porque eu não tinha a menor ideia de como a indústria funcionava. Então, eu tive que primeiro entender como que a indústria da publicação funcionava. Eu publiquei um livro do meu filho, eu nem tenho aqui uma cópia. Quando ele tinha 4 aninhos, ele criou uma história que foi, enfim, não vou estender muito aqui nisso, mas eu fiquei um ano tentando achar uma editora que fosse publicar o livro dele. E não achava, porque tem aquele negócio, né? Qual foi a história? Vou publicar um livro de uma menina de 4 anos, não, blá, 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 né? E eu recebi muito não durante um ano. Eu falei, gente, como é que faz para eu publicar isso mesmo? Não deve ser difícil, porque se você pode fazer um livro de foto, você deve poder fazer um livro de imagem, né? De desenho. Aí eu comecei a aprender sobre isso, aí eu ilustrei o livro dele, né? Morrendo de medo, porque, enfim, sou boa de desenho, mas não de ilustração, acabou ficando bem bonitinho. E depois, assim, aos poucos, bem aos poucos mesmo, gente, eu tô falando 6 anos, tá? Eu fui começando a aprender, é, ouvir de outros escritores e pessoas que trabalham no mundo da indústria da publishing, de editoriais, nem sei, publishing, como é que traduz publishing? Como que é esse mundo? E que realmente, hoje em dia, principalmente depois desse boom da mídia social, eles querem saber se você, quantos seguidores você tem, qual é o seu potencial de venda. Eu ouvi muito um cara que como é que é o nome dele mesmo? Eu vou achar o nome dele, mas ele publicou autopublicação e vende assim horrores. Aí depois algumas editoras foram procurar ele para ver como que ele fez e tal, para publicar. E aí ele falou realmente que uma coisa que ele falou, a grande vantagem da editora tradicional, né, das grandes casas de publicação, é que elas fazem a tradução do seu livro. Isso e a distribuição vai para loja física, né? Acho que ele fez a série Wool, não sei se foi traduzido em português, deve ter sido. E, gente, o nome dele completamente fugiu da minha cabeça. Se começa com H, não sei se é Harvey, esqueci o nome dele. E, mas enfim, e realmente, vendo assim, o lance do Covid foi bom também, da pandemia foi bom, no sentido de que, bem entre aspas aqui, que essa informação começou a ser mais difundida, começou a ter mais curso, então eu fiz um curso com a Margaret Atwood no Masterclass, e ela mesma falou, entendeu? Assim, antigamente era diferente, você mandava os seus textos, né, e você era escolhido para fazer. Hoje em dia, não. Aí eu comecei a entender que você, na verdade, você pode fazer book proposals, né? Dá para fazer ainda, mas é muito no não ficção, né? Assim, se você é um especialista em neurociência, você pode fazer um book proposal para ter seu livro publicado. Você não precisa ter o livro pronto, né? Você só precisa dizer qual é a sua linha de pesquisa, blá, blá, blá. E no meu caso, não. De ficção é isso, com quantos seguidores você tem, para quem você vai vender, qual é a sua presença digital. E o processo é você tem que ter um manuscrito pronto para começar a mandar. Aí eles levam 6 meses, 3 meses para ver se vai. Não, vai, gente, não, quero publicar esse livro agora, entendeu? Não, não vou fazer isso não. Vou contratar a editora, é muito custoso, porque você, né, eu acho que eu gastei um mês de salário só contratando a editora. Foi, assim, um investimento meio pesado. Mas se você tem a condição, assim, para mim o processo de publicação foi difícil por conta disso, de tentar entender como é que a indústria funciona e parecia que as informações eram meio escondidas, ninguém te falava, entendeu? Então, assim, eu optei pela autopublicação conscientemente. E aí, quando você faz a sua decisão, quando você opta, até que foi
tranquilo, né? Porque eu aprendo essas coisas tecnológicas muito rapidamente. Então, isso não foi muito problema. Mas entender o sistema é o mais difícil, eu acho, sabe? E depois, claro, se você for na linha da publicação tradicional, ouvir os nãos, né? Ouvir é muito não mesmo. Mas uma hora acaba saindo um sim, entendeu? Eu realmente acredito nisso, né? Hoje em dia tem muita informação online, como fazer a- as cartas, né? As cover letters, ou procurar um agente, né? Tem gente que diz que você precisa de agente, tem gente que diz que é melhor você não ter um agente. Então, entender esse processo, eu acho que foi a parte mais trabalhosa, sabe? E difícil. E você falou também de autores que você lia, lê, né? E Hum. continua. Quem que te influenciou, te influencia? Olha, a maioria dos autores que me influenciam são latino-americanos, né? Desde o Gabriel Garcia Marques, a Isabel Allende, assim, tá na minha cabeceira. É, mas eu também tenho, assim, um pouco desse mundo de fantasia, sabe? O Tolkien, tem minhas críticas contra Harry Potter, mas tem umas coisas muito legais. Mas eu acho, assim, que escritor mesmo que influencia a forma como eu escrevo, são os escritores latino-americanos, sabe? Jorge Amado, Isabel Allende. Eu estou lendo a Carla Madeira agora, acho linda a forma como ela escreve, né? E eu tenho não sei se é uma afinidade ou se é sei, é uma atração mesmo, sabe? Eram os grandes escritores que tinha na nossa casa, né? Então, é, é por aí. Mas é claro, né? Morando aqui, você acaba lendo outras coisas, assim, tem muito mais. Mas eu não tenho, assim. A Maya Angelou é uma escritora americana que. Tá até com o livro dela aqui, eu vou ver que me influencia bastante. Eu acho a forma como ela pensa, a forma como ela escreve, ela já vai para essa forma mais anglo, né, de escrever, que é mais concisa, não tem aqueles parágrafos enormes que a gente adora escrever, cheio de vírgula. E eu acho que esse ler ela está me ajudando a escrever, está mudando a forma como eu escrevo, se isso faz sentido. Eu estou escrevendo frases mais curtas, estou escrevendo ah, eu acho que ela talvez seja do mundo anglo, ela é talvez a minha maior influência, a Maya Angelou. Mas fora ela, Isabel Allende é top, e dali vem todos os outros latinos-americanos, desde Jorge Amado, a Gabriel Garcia Marques, a Carla Madeira agora, e por aí vai. E o seu livro foi escrito inicialmente em português, né? Foi. E como que você trabalhou a questão da tradução? Assim, foi você Ah, mesmo que traduziu? Você contratou algum tradutor, tradutora? então, eu tentei contratar tradutor ou tradutora, mas foi dificílimo achar. Eu achei uma pessoa que já estava agendada para 2 anos. Aí eu falei, gente do céu. Aí ela mesma falou: vai procurar vai entrar em contato com esses agentes. Eu falei: mas eu já publiquei em português. Essa é uma dificuldade. Dica aí para quem quer escrever. Se você já publicou a sua obra, vai ser muito difícil de você conseguir um agente ou uma editora para republicar numa outra língua, uma coisa assim, né? Mas é até possível, mas foi o conselho que eu recebi na época. Então, assim, eu acabei traduzindo o livro, que foi a parte mais dolorosa do processo, pra falar a verdade. Que levou mais tempo para traduzir do que para escrever o livro. Ah, porque, assim, não sei se sou contra, talvez eu seja, assim, eu tenho minhas reservas contra essa questão de tudo ser automatizado, usar inteligência artificial e tal. Na época também nem tinha, um ano atrás, um ano não, 3 anos atrás, quando eu traduzi, nem tinha. Isso assim que eu pudesse usar, não era bem feito, sabe? Você bota assim uns parágrafos para testar e fala, não ficou muito bom não, acho que não é esse aqui não, então eu vou fazer eu mesma, né? E aí eu fiz e foi bem difícil assim, né? 2 telas tentando traduzir, só que seu cérebro tá, eu não sei, tradução acho que deve ser a profissão mais difícil do mundo.
É muito difícil. Mas acabou saindo, né? E aí eu paguei uma editora para fazer todas as correções e tudo. E foi um trabalho ah, bem legal, assim. Uma vez que o livro estava traduzido, foi bem legal fazer a edição com ela, né? Mas traduzir foi muito difícil. Não aconselho a ninguém a traduzir. Principalmente porque você escreveu. Se não fosse eu que tivesse escrito, eu poderia traduzir o livro de outra pessoa, mas como eu escrevi, eu sei que, pô, não era bem isso aqui que eu queria dizer. Será que eu disse bem em português? Será que deu para entender? Aí eu voltava na minha irmã, nas minhas amigas, e falava: Você entende o que eu quis dizer aqui? Entendo. Eu falo: Não, mas em inglês não tá bom. Em inglês não é isso. Eu vou ter que outro jeito. E foi assim, é. E é bom você falar isso porque as pessoas que não fizeram tradução ou que lê só uma tradução não têm ideia do que o tradutor, né, tem que fazer. E aí fica, né, dentro do que você está falando, qual parte, você falou de algumas frases e tal, que foi muito difícil transmitir para o inglês. O que você acha assim que foi o mais complexo assim para você falar? Por exemplo, explicar saudade, se tiver no seu livro, vamos supor, uma palavra que a gente sempre É, fala em sala de aula. assim, a saudade, como é uma palavra que todo mundo te pergunta, diz uma palavra, eu já ouvi falar a palavra saudade, né? Enfim, não foi muito essa questão assim, da palavra em si, mas expressões. Eu devia ter circulado algumas. Eu não lembro, agora não vou lembrar, tô sob pressão, não vou lembrar. Mas tiveram expressões que você fala, sei lá, tipo um high five, né? Vamos dizer que tem um high five. Eu falo assim, toca aqui, né? Aí você fala, é assim que as pessoas falam em português agora? Mas eu fiz ao contrário, né? Então, assim, digamos assim, eu falar, eu escrevi alguma coisa em português e eu falava, como é que fala isso em inglês, gente? Né? Tipo, tá chovendo pra caramba, né? Ou tipo, nossa, a tempestade tá horrível. Você vai traduzir como? It's raining cats and dogs? Ou você vai traduzir tá chovendo pra caramba, né? It's raining a lot. Aí você fica, mas peraí. Se fosse um inglês, ia falar It's raining cats and dogs. Só um exemplo, tá? Nem sei se é um exemplo muito bom, mas veio aqui na cabeça. Mas a tua personagem, ela é brasileira. Será que ela sabe falar It's raining cats and dogs? Será que ela falaria isso? Não, ela não falaria isso. Ela falaria It's raining a lot. Mas será que para o leitor inglês faz sentido aquilo ali? It's raining a lot? Será que ele acha que tá raining a lot é uma expressão? Eu acho que manter a característica do personagem, traduzir ficção, nunca mais na minha vida. Porque tentar manter a, a característica do personagem, a personalidade do personagem na segunda língua é dificílimo. É É, dificílimo. Assim, eu vi traduções da Clarice Lispector em inglês pela Penguin que tá errado. Tá errada a tradução. Acho que foi Cidade Sitiada. E, gente, esqueci de falar Clarice Lispector. Antes da Isabel Allende é a Clarice. Aqui, total leprosa. E a total esquecida. Acho que a frase era: as pessoas estavam ansiando. Era ansiando? Não sei, se eu não conseguir lembrar, corta, eu mando para vocês depois, mas era. As pessoas ansiavam o festival, um negócio assim. Em inglês, eles botaram as pessoas estavam anxious. Você tá com. Não é anxious, ansiar, elas estão felizes, elas querem chegar lá, não é um anxious, tipo. Então, olha só, maravilha. Foi era um livrinho pequenininho, eu não tô com ele mais aqui. Eu peguei na biblioteca esse. Tô tentando comprar o Juliar em português, não acho. E eu fiquei assim, chocada com aquilo ali, sabe? Eu falo, gente, como é que o sentido está errado, entende? O sentido do que a população, a pessoal daquela vila, que eu esqueci o nome da vila agora, o pessoal daquela vila estava ansioso no sentido de estava ansiando, eles estavam querendo, desejando ir para lá. Não ansiosos por causa da multidão, porque é completamente diferente. Eu falei, gente, isso é difícil, isso é problema do tradutor. O tradutor não entende o que ansiar realmente significa, né? Então, isso eu acho muito difícil, assim.
de traduzir na ficção. E a outra parte difícil é que no português a gente tem a tendência a escrever frases mais longas, com vírgulas. Esse pensamento também mais profundo, mais poético. Foi difícil traduzir para o inglês de forma que mantivesse assim, a fluidez, né? Eu tive que cortar algumas. Então, foram essas duas coisas, assim, a questão do sentido, né, para as duas línguas e para a verossimilidade da personagem. E a outra coisa foi essa questão da poética conseguir ser traduzida de forma que não fique muito longa, muito extensa, né? Porque botou muita vírgula, pessoa que lê inglês não entende nada. A maioria, né? Tipo, sempre tem isso. Essa questão da tradução é interessante, que eu fiz letras e eu fiz algumas disciplinas de tradução e eu nem imaginava que acontecia tudo isso nos bastidores, né? Você acha que a pessoa vai lá, escreve e pronto. Mas aí tem adaptação, vai, igual você falou aí, vai ser escrito como fala no português, ou a gente vai adaptar no inglês, vai perder o sentido, tem muita coisa por detrás disso. Então eu aprendi também muitas vezes a saber quem que é o tradutor. Então, se eu gostei de uma obra e vi quem foi o tradutor, eu sei que as outras coisas que ele vai traduzir vai seguir mais ou menos a mesma linha, né? Então tem isso também. E eu sempre compro, meu marido é americano, eu compro para ele, não fala português, eu compro para ele coisas brasileiras, às vezes traduzidas, para ele criar esse Uhum. interesse. E o último livro que eu comprei para ele, ele falou, Adriana, adorei o tema, tá dentro do que eu gosto de ler, mas a tradução tá horrível, eu não consigo entender. Tá em inglês, as palavras são em inglês, É isso. mas eu tenho que ler, eu tenho que parar e pensar. Ah, tá, ele quis dizer isso. Aí ele falou que tem um trabalho, ainda mais que é a leitura da noite, né? Ele fala, não, o trabalho é muito, tá muito, o trabalho tá É, é, cansativo, né? Aqui na cabeça dele para ficar tentando imaginar o que que a pessoa quis dizer na língua dele. Então eu entendo. exatamente. Aí não dá, né? Porque aí não flui. Se não flui, a pessoa não vai ler, ela vai abandonar o livro. A não ser que ela seja teimosa, vai até o final, ela tem um motivo para ler, né? Do tipo, ele quer te mostrar, né? Sei lá, ele queria conversar com você sobre o livro. Esse é um medo mesmo, é. Assim, tiro o chapéu para o tradutor. Depois dessa minha experiência, nunca mais. Se é um livro técnico, eu acho que é mais fácil, porque você não tem você não tem muito essa questão do sentido emocional, né? É técnico. É aquilo ali. A arquitetura é aquilo ali, a tradução se faz assim, sei lá o que se faz assim, a neurociência funciona dessa forma, né? É mais fácil. Mas livro de ficção traduzido, eu acho muito difícil. Tiro meu chapéu mesmo. Acho que é uma profissão que as pessoas não valorizam quanto deveriam valorizar, sabe? É. Entendeu Eu quem acho, eu acho que essa questão do sentimento, né? Traduzir até mesmo a gente falando outra língua, às vezes você, ok, meu sentimento é esse em português. Como que eu falo em inglês para entender exatamente isso que eu estou sentindo, né? Ou do que eu estou pensando. Então, traduzir o sentimento, aquilo ali, provavelmente é o mais difícil mesmo. O técnico, igual você falou, é aquilo e pronto, né? Não É. tem É. E como. uma coisa também que meus alunos percebem, nossos alunos percebem, é que quando vai desejar feliz aniversário, o Uhum. brasileiro coloca um texto desse tamanho, que você tem, e agora, morando aqui, né, convivendo aqui com meu marido e a família, eu escrevo Feliz Aniversário. E aí para, Feliz Aniversário, uns balãozinhos. Aí eu falo, nossa, eu acho que eu tinha que falar mais, né? Porque fica É. muito pá. Então é uma coisa também que a gente acostuma também e acaba incorporando, porque eu tenho dificuldade hoje em dia de dar um Feliz Aniversário desse tamanho, assim. Já não faz muito, né? Não tá mais dentro. Não dá muito para você. Você meio que se adaptou, né? Certas coisas você pega e certas coisas você não. Você meio que abandona, né? Fala, não, ninguém vai entender, ninguém vai ler, então deixa só o Happy Birthday mesmo, compra um cartão engraçado. Eu já passei a só comprar cartão engraçado. Eu compro um cartão engraçado, eu mando uma GIF engraçada, né? Aqui também é assim. E não Mas é significa que a gente interessante. não tem aquele sentimento de querer desejar É, e tal, só que a gente acaba sendo um pouco mais sucinto. E você é. falou da Clarice Lispector, para quem tem Ai, interesse, esse aqui é traduzido. Ele ainda, né, é. eu comprei para meu marido para ver se ele diz que vai começar a ler também. Então é uma leitura de repente interessante, né? Você gostou? Você já leu? Você gostou da Não, tradução? não, eu vou ler, quando eu for ler, eu vou ler
o original, né? É. E leu, não tem por que ler Clarice É. Lispector em inglês, não tem por É, quê. aqui eu não acho o livro dela em português, tá? É muito chato isso, na verdade, porque eu sempre, né, meus livros, na verdade, eram livros dos meus pais, né? Então eu ficou tudo lá na casa da minha mãe e na casa deles e minha mãe até traz de vez em quando, mas ela pede de volta. Fala, você já leu, mãe? Aí ela traz, 2 anos depois, quando ou eu vou ou ela vem, ela pega de volta. Mas eu guardei o Eva Luna, que Eva Luna eu não devolvi, não. Sabe? Vai ficar para próxima. É. Mas tem que ver. Eu tento comprar no Kindle, né? Mas nem sempre essa questão da publicação tem a questão das regiões, né? Então, às vezes, digamos que uma Martins Fontes só tem o direito de publicar a Clarice nas Américas, ou América e Europa, por exemplo. E aí eu não consigo nem pegar o Kindle, né? O digital, que seja pelo Kindle, que seja pelo Google Play, qualquer coisa que seja, Google Books, né? Qualquer coisa que seja, eu não consigo pegar, porque eu tô na região da Austrália, né? Então, não pega. Aí você fica, gente, parece que é um analfabetismo literário nesse sentido, né? Você quer se conectar com a tua própria língua, você não consegue. Isso é uma coisa meio chata. Mas tem bastante coisa que consegue, né? Consegui pegar os da Carla Madeira. Eu até comprei o Tortarado agora em inglês na livraria para ver a tradução. Para ver como que se traduz um Tortarado, gente. Eu não sei como que se traduz um livro desse, sabe? Eu comprei, nem comecei a ler ainda. Mas eu li em português. Como é que você traduz? Com todas as regionalidades, né? Os regionalismos, né? É, como que você passa aquele sentimento numa outra língua? Eu acho muito difícil, assim, foi a parte mais difícil para mim, foi essa coisa da tradução do sentimento, do sentido, né? A tradução do sentido daquilo que você quer passar, de forma que a sua personagem continue sendo brasileira, né, de Niterói e por aí vai, né? Mas é E até difícil traduzir. mesmo quando você pensa em identidade, como que ela é uma adulta? Como fala uma adulta para o inglês? Exato, Ela é uma adolescente? Como uma adolescente falaria no inglês? Tem toda uma exatamente. questão que a gente tem que pensar, né, como tradutor e tal. E aí me surgiu uma curiosidade. O seu livro em português é mais grosso ou mais fino do que do de inglês? Cara, é uma diferença de. Deixa eu pegar aqui só para te dizer. É pouquíssima diferença. Cadê o outro? Cara, é praticamente igual. Acho que são 10 páginas de diferença. O português tem 10 páginas a mais. Olha, peraí. Deixa eu ver aqui para você. 36. O inglês tem 10 páginas a mais que o português. Olha, Inacreditavelmente. Não achei que fosse ser isso, mas é o mesmo tamanho, mesma fonte, só 10 páginas de diferença. Interessante isso, né? é. Deixa eu ver se a margem ficou igual. Ficou, a margem ficou igual. Achei que o português fosse maior. Uhum. Existe algo que você prefere na versão original, que é em português, ou algo que você acha que melhorou na tradução para o inglês? Ah, ai, gente, nem sei. Foi um processo tão dolorido de tradução. Porque conforme eu ia traduzindo, que eu via, ficou melhor em inglês desse jeito. Aí eu voltava para português e mudava em português, né? É, eu acho que os diálogos, estranhamente falando, os diálogos ficaram melhores em inglês. Se faz sentido. Pareceu que fluiu mais. Mas as partes, pensativas, reflexivas, as descrições, eu acho que ficaram mais bonitas em português, ficaram mais meaningful, né? Elas tiveram mais sentido, eu não sei, mas pode ser porque seja a minha percepção de que quando eu leio, eu me identifico mais com a linguagem do português. Pode ser isso, eu não sei, mas ao meu ver, assim, quando eu leio alguns trechos, né, eu eu me identifico mais com o português. Então, aquela leitura de uma parte mais pensativa da personagem, eu acho que ficou mais profundo, mais bonito, mais redondo, mais fechadinho em português. Mas os diálogos parecem mais reais. Eu não sei. Pode ser porque eu estou muito tempo longe do Brasil e eu, né, não,
eu não tô muito assim, eu não sei. Mas é a sensação que me dá é essa, assim, que eu consegui desenvolver o diálogo em inglês de uma forma mais natural, parecer que ficou legal, mas em português essa parte descritiva ah, ainda me toca mais, sabe? Eu leio em inglês, não parece que. Parece que eu leio, mas eu não sei se eu realmente capto lá dentro do meu ser, sabe? Não sei se faz sentido Hum. isso. Mas é. E você já está pensando em um segundo livro? Não, estou escrevendo meu segundo. Eu já fiz o planejamento dele, agora é sentar nessas minhas 1 horinha e meia, 2 horas que eu tenho todo dia, para começar mesmo a escrever. Já estou com 13 mil palavras escritas. São boas palavras, é claro que vai ter uma edição, né, no final. Mas eu quero fazer um livro menor dessa vez. Quero fazer um livro mais curtinho, também para facilitar custo de editora e tudo mais. Mas eu não estou muito apegada a isso, né? Eu quero contar uma boa história. Se for grande, vai ser grande. Deixa para edição depois. Mas esse é um pouquinho diferente. Eu não sei se é tão. É diferente, claro. Mas ele é um ficção especulativa, né? Ele acontece no futuro. É um futuro 100 anos depois de 2050, 99 anos depois de 2050. E vai ser interessante esse, assim, mas não é super tecnológico, é mesmo realmente sobre a condição humana, assim, como que a gente poderia estruturar a nossa sociedade de forma que dê para todo mundo viver, né? Viver bem. E vai ser interessante. Eu vou começar a mostrar lá no meu Substack, eu vou começar a mostrar assim o processo, sabe? Para o pessoal ver como é que funciona. E também perguntar personagem, é a parte mais difícil. Eles vão perguntar, mas a parte mais difícil para mim é escolher nome de personagem, assim. Eu fico, ai, não sei se esse nome soa bem, eu não sei se vai ficar legal. Então, eu tô sempre perguntando para as pessoas: você acha que esse nome fica bem? Você acha que esse nome juntos ficam legais? Então, engraçado, né? Parece que escrever o livro é a parte mais difícil, mas eu acho que essas pequenas coisinhas, assim, nome do livro, nome de personagem, para mim é tudo muito difícil de escolher, sabe? Então, eu vou pedir ajuda aos leitores, assim, qual nome você prefere, Aurora ou Yasmin? Enfim, todos os nomes no futuro vão ser nomes não religiosos no meu livro, né? Então, vão ser nomes mais voltados para a natureza, assim, que já tem uma tendência, né, que está acontecendo, principalmente no. Aqui tem uma tendência bastante, as meninas serem chamadas de Lily, Hazel, tudo nome de, né? E então, tô querendo fazer, mas qual o nome? Qual o nome que fica legal? Aí, mas eu vou começar a mostrar um pouco mais desse trabalho, nas próximas semanas. E qual conselho você daria para quem está começando a escrever agora e quer publicar o seu primeiro livro? Eu acho que pode ser realmente pensar qual é o livro que você quer, qual o tipo de livro, né? Se é ficção, não ficção. Pensar qual é o seu objetivo do livro, no sentido de você quer vender muito, quer vender, né? Tipo assim, é uma coisa que eu conheço gente que quer escrever só para ter aquele livro escrito, que é para os filhos, para os netos, para a família. Então, assim, é muito mais fácil, claro, né? Nesse sentido. Você não tem o peso comercial em cima. Mas a dica seria essa: escolhe um horário do seu dia, todo dia, em que você se sinta produtivo e protege aquele horário, assim. É muito difícil? É muito difícil. Quem tem filho, então, sei lá, digamos que se você escreve bem 5 horas da manhã, mas você passou uma noite horrível com o bebê no teu colo, blá, blá, você não vai escrever 5 horas da manhã, entendeu? Então, assim, ter essa flexibilidade, dependendo do seu dia a dia, é importante. Mas se você conseguir, se não for 1 hora por dia, que seja 1 hora no final de semana, se você conseguir essa 1 hora e proteger essa 1 hora com unhas e dentes, ah, seria essa minha primeira dica. E depois conhecer a indústria, né, para ver quais são suas opções, né? Se você vai autopublicar, se você vai tentar uma editora tradicional. E, e depois disso, eu gostaria de ter contratado uma mentoria, sabe? Eu realmente, assim, eu aprendi tanto fazendo esse curso de marketing com a Dani, que eu falei, gente, realmente, isso esclarece tanta coisa, você economiza tanto tempo em procurar milhões de videozinhos, milhões de. Então, acho que seria isso, arruma seu tempo, tenta aprender sobre a indústria, assim, para ver o que que você quer, o que que é possível para você, e ache um mentor, assim, sabe? Daquilo que você quer. Se você quer autopublicar, eu posso mentorar. Se você quer
uma publicação tradicional. Tem gente também que te ajuda a arrumar agente, sabe? Tem gente que faz isso. E porque faz diferença, sabe? É muita informação para você ter que filtrar e você ter que se organizar, não saber se vai dar certo. Eu acho que seria esse meu conselho. Bom, para finalizar esse episódio, a pergunta que eu faço para você é sobre um quadro que nós temos no Instagram que se chama Saudade. Então, a gente pergunta para os brasileiros que moram no exterior ou estrangeiros que já visitaram o Brasil o que eles mais têm saudade no Brasil. E Depois aí? da família, depois da família, eu acho que vem a língua. Ah, assim, de comida é óbvio, né? Comida Uhum. é óbvio, assim, pastel, essas coisas que a gente vai tentando achar por aqui. Mas eu acho que é isso, assim, sei, acho que é isso, acho que é família, é a questão do contato com a língua, sabe? De ter os livros, quero ler o livro da Clarice que eu li na faculdade, eu li na escola. Não consigo achar, entendeu? Não, você fala, gente, esse mundo do jeito que tá, você pode fazer um transplante de coração, eu não consigo achar um livro em português para comprar. Então você fica, Sim. é, acho que é isso, assim, essa coisa do contato mesmo com a minha raiz, entende? Então você acaba se apegando aqui fora, né? Abrir uma banquinha de pastel, você vai lá e vai comer pastel toda semana, porque né, é uma raizinha, né, que você tenta ligar. Eu acho que é isso, acho que é a família, depois a língua, essa coisa mais cultural, né? E comida, acho que é isso. Você comentou sobre a questão do acesso aos livros. A gente tem uma parceria com um site que chama Buo Books, e aí as pessoas que têm interesse em comprar livros escritos em português têm 10% de desconto com o nosso cupom, que é Ginga Language, tudo junto. E aí, Maíra, você pode testar para ver se não entrega na Austrália, porque eu sei que no Canadá, Ah, nos Estados Unidos, na Europa, eles fazem a entrega, quem sabe eles não têm aí. ah, Tem vou da testar, Clarice com certeza. Lispector, tem vários best-sellers, tudo lá nesse site. Ah, vou ver com certeza, vou dar uma olhada. E esse Obrigada. Boca escreve BUO Books, né? .com. É. Books Eu vou com S deixar na maiúsculo. descrição tanto o Tá. site para adquirir esse livro, também todos os sites que a Maíra disponibilizou para a gente sobre o livro dela. Então, vocês acessam lá, está aqui na descrição. No mais, agradecer a sua participação nesse Ah, segundo obrigada. Eu que episódio que você agradeço. gravou com a gente. Muito obrigada mesmo, Maíra. Eu que agradeço. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!